saiu o episódio 6 de Criaturas do Comando, onde é focado na origem do Dr. Fósforo, que é o inimigo do Batman lá no começo dos quadrinhos do Morcegão, e também mostrou um pedaço do Batman, né? Mostrou uma silhueta do Batman lá em cima de um prédio onde tinha vidros. Eu achei muito legal essa cena, que eu quero comentar com vocês também sobre isso nesse vídeo. E também mostrou como vai ser Gotham City. Eu gostei bastante dessa Gotham City, tem prédios muito bonitos, então nesse vídeo a gente também vai falar sobre essa aparição de Gotham City nesse episódio, tá? Então já deixa seu like e bora pro vídeo. E aí galera, bem-vindos a Refúgio do Morcego. Eu sou o André e saiu o episódio 6 de Criaturas do Comando. Foi um episódio que mostrou pela primeira vez a Gotham City do DCU. Eu gostei bastante dessa versão da Gotham. Apareceu também os personagens do universo do Batman, né? Vários mafiosos, então tipo assim, eu acabei gostando disso. Apareceu a silhueta do Batman, então nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Eu expliquei isso lá na introdução, mas eu quero repetir para vocês, tá? E no começo desse episódio é mostrado Gotham City pela primeira vez no DCU. Eu gostei bastante, porque essa Gotham City ela é meio que moderna, porque ela não é algo fantasioso. Eu particularmente não importo se ela é fantasiosa ou se ela é realista. Eu gostei bastante do jeito que o Gotham City porque cada canto é dos prédios pequenos, né, daqueles edifícios pequenos que tem meio que aquelas características de tijolo, né? Mostra vários gárgulas, que eu achei muito legal, aquelas gárgulas, né? O cenário, fotografia, era algo mais meio que um azul escuro, esverdeado, e eu gostei bastante disso, me chamou bastante atenção. E nessa cena mostra o Dr. Fósforo lá numa espécie de carro, né? Onde tem dois capangas junto com aquele mafioso famoso dos quadrinhos do Batman, que é o Rupert Thorne, que é um mafioso muito poderoso, né? Ele estava financiando o projeto para o Dr. Fósforo ganhar seus poderes, né? Para ajudar as pessoas que tinham câncer. E aí, né, ele financiou. E aí depois ele fugiu daquele carro, todo machucado, mas depois os capangas pegou ele de volta, né? Pegou ele de volta, o Dr. Fósforo. Que, cara, eu gostei bastante dessa cena, porque finalmente foi revelado Gotham City, que eu gostei bastante. Gotham City é uma cidade muito incrível, eu gosto bastante dessa cidade do Batman, porque meio que tem os melhores vilões, tem as melhores, meio que tipo assim, pontos, né, interessantes dos quadrinhos. Então eu gosto bastante porque Gotham City, ela meio que tipo assim, ela pode ser um pouco fantasiosa, realista, mas tem vários pontos específicos de turismo que eu acho legal meio que de aparecer tanto nos quadrinhos e tanto no cinema. Eu acho muito legal desses pontos. Por exemplo, o Asilo Arkham. O Asilo Arkham é um asilo que tem várias pessoas que têm problemas, né? Que meio que, por exemplo, também vilões, mas é um ponto turístico que eu acho legal, que o design é muito legal, que é como se fosse um castelo grande. Então, eu particularmente gostei bastante, meio que só um pedaço de Gotham City. Eu gostei muito, as pontes, os carros, eu achei muito legal. E depois disso, teve uma outra cena onde a Nina, que é aquela menina peixe, né, junto com a noiva, elas estavam fugindo ainda na época que eles estão, porque ainda eles estão naquele país em busca de matar a princesa, né? Elas estavam fugindo daqueles soldados da princesa e entraram num clube, né, de striptease. E eu achei muito engraçado as mulheres lá, né? O James Gunn gosta de fazer esse tipo de cena mais sedutora, mais 18. Teve meio que mulheres com roupas reveladoras, né, que eu achei muito engraçado, né, as mulheres seduzindo aqueles capangas lá, né, aqueles soldados lá, para eles não entrarem porque talvez eles queriam encontrar a Nina e também a noiva. Então, tipo assim, particularmente eu achei muito engraçado, né? E esse estúdio que o James Gunn contratou para fazer essa animação faz a animação mais 18 anos, então o James Gunn claramente queria colocar cenas de mais 18. Eu acho estranho colocar esse tipo de cena mais 18 em conteúdo de super-heróis, eu tenho que me acostumar ainda, porque a Marvel nunca faz isso, né? Só desse que tá fazendo agora. Mas eu gostei bastante da cena, que é uma cena muito importante por causa
da cena lá, porque eles querem matar a princesa, então faz sentido eles ainda ter, meio que ainda eles estão ainda em Apocalistão, então meio que faz sentido elas ter fugindo. É claro que eles poderiam colocar uma outra cena, meio que ficar, sei lá, talvez em algum lugar escondido, em vez de um clube striptease, mas os roteiristas quiseram colocar, mas para mim não tem problema. E depois disso tem uma outra cena que eu achei muito legal, porque esse episódio ele vira e mexe e coloca cenas, meio que dos dias atuais, né, uma história que eles estão contando, mas também coloca flashback. E aí eu tô juntando todas as cenas do flashback, porque essa cena do flashback meio que demorou um pouco, e as cenas que não são de flashback não são tão importantes assim, então eu tô pulando algumas cenas, tá? Mas o episódio resume em cenas do flashback da origem do Dr. Fósforo, tá? Porque nas cenas que eu juntei mesmo, que eu encontrei, que eu assisti, é que o Dr. Fósforo ele era um cientista, né, que isso acontece nos quadrinhos, que ele estava fazendo um projeto para as pessoas que têm câncer não ter mais, né? E aí o Hope Storm ele meio que financiou esse projeto, e aí deu certo, mas depois ele matou a esposa do Dr. Fósforo e o filho dele, incriminando o Dr. Fósforo, e aí ele ganhou os poderes depois. Ele matou todos os capangas do Thor e também o Thor, meio que queimando o corpo dele, o rosto dele, né, deles, digamos assim. E aí depois ele virou meio que o chefão de criminosos. Ele roubou tudo que o Thor tinha, né? Ele ganhou tudo, a grana, a reputação. E eu acabei gostando disso porque meio que ele como se fosse uma vingança, né? Ele fez vingança. E aí depois ele tava num coisa de dança lá no Ice Club, que é o Ice Club lá do Pinguim, que eu achei muito legal a referência ao Pinguim, o Ice Club. E aí nesse Ice Club as luzes apagam e aparece a silhueta do Batman. Eu achei muito legal porque essa silhueta parece muito com o corpo do Batman do Frank Miller dos quadrinhos e também do desenho do Batman, lá de The Brave and the Bold, que é aquele Batman mais cômico. Então eu acho que o James Gunn está se inspirando muito no Batman do Frank Miller, né? Meio que como ele é muito parrudão, né? Ele é grandão, então eu acho que ele quer se inspirar bastante nesse Batman também. Talvez o Batman não seja aquele magricelo assim, mas que seja fortão. Então eu acredito que ele seja um cara mais alto, parrudão, fortão. Então eu acho que o Batman do DCU vai ser desse jeito. E cara, eu gostei bastante disso, cara, porque o Batman tem que ser mesmo parrudão. É meio que depende muito do conceito. Tipo assim, eu gosto dos dois conceitos. Eu gosto do Batman mais, tipo assim, que seja fortinho, mas que não seja aquele parrudão grandão. Eu gosto bastante dos dois lados, né? Eu gosto dos dois tipos, eu acho muito legal. Por exemplo, The Batman eu acho legal porque, tipo assim, o Batman é mais magricelo e que, tipo assim, que ele é bem definido, ele é bem sarado e ele usa sua agilidade, né? Já o Batman antigo, do DCU antigo, ele era legal porque ele fazia meio que, por exemplo, ele pegava os bandidos, tacava na parede, jogava coisa nos bandidos. Então, tipo assim, eu acho muito legal esse tipo de diferença de Batman. Então eu acho que o James Gunn vai querer colocar um Batman desse jeito, um Batman mais parrudão. E para mim não tem problema, porque qualquer tipo de Batman fica legal. Eu gosto bastante do estilo que o James Gunn está fazendo agora pro Batman. Eu não sei qual traje que ele vai usar, se ele vai usar um traje preto com cinza ou azul com cinza com cinto amarelo, a gente não sabe ainda, porque o James Gunn ele deu um depoimento, meio que uma entrevista após o lançamento do episódio 6, ele falou um pouco sobre o Batman do DCU, sobre esse episódio, que ele não queria que meio que os roteiristas, né, que fizeram o roteiro do episódio, né, colocasse pro pessoal que estava desenhando colocar o traje exato, só uma silhueta, porque ele não queria falar sobre o Batman agora, mas ele queria meio que dar um tempo, né, para depois ele construir. Então eu acredito que em algum momento eu acho que o James Gunn vai querer ser o roteirista e o diretor do filme do filme do Batman, The Brave and the Bold. Eu acho que isso pode acabar acontecendo. Tá. E tem uma outra cena que eu gostei bastante,
É que o Doninha, ele tava meio que brincando com alguns lobos lá no começo meio que na metade do episódio, digamos assim, né? Porque os lobos estavam querendo atacar ele e aí o Doninha meio que fez ele sendo amigo do Doninha. E aí ele tava sonhando, né? Quando ele tava dormindo. E aí ele tava, no sonho dele tinha aquela garotinha loirinha de olho azul que ele tava meio que tendo amizade com ela lá nos primeiros episódios, né? Onde teve contando a origem do Doninha e tal. Lembra quando algumas criancinhas estavam dando comida para ele? Então, tava tendo aquela criança, aí depois do nada apareceu a princesa. E aí eu tava lendo algumas teorias lá no Twitter, e muita gente tava falando assim que essa criancinha poderia ser a Doninha, por isso que ela apareceu no sonho do Doninha junto com aquela criança. Então eu acho que faz sentido essa teoria, né, de que essa criança seja a princesa. Tipo assim, faz sentido porque as duas são iguais, né? As duas são loiras, tem o cabelo igual, e tipo assim, ele não ia sonhar com as duas personagens ao mesmo tempo. Então eu acho que nesse sonho é revelado que a criança é sim a princesa. Pode ser outra personagem? Pode. Mas eu acho que a princesa é essa criança e talvez meio que o Doninha vai impedir que a criatura do comando mate a princesa, porque depois teve um frame lá de um trailer do episódio 7 que o Doninha impede do Dr. Fósforo meio que ir o castelo para matar a princesa, morde até o braço dele. Então eu não sei o que pode significar. Aí depois teve a cena final, onde a criatura do comando chegou no castelo e o episódio acabou. Então, particularmente, eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que eu não vou conseguir postar o episódio 7 semana que vem, eu só vou conseguir postar até o episódio 6, que é amanhã, sexta-feira. Então, eu espero que eu consiga postar o episódio 7 quando o episódio 7 lançar. Talvez eu possa lançar o episódio 7, o vídeo da análise, talvez no sábado, quando eu chegar de viagem, porque eu vou viajar amanhã, eu vou ficar até na outra sexta-feira. Então, faz muito sentido isso, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, caso você queira depois desse vídeo, tá? Então, até a próxima. Foi. Tchau, pessoal!